Oi, gente. Hoje é quinta-feira, último dia do mês de abril. E para falar do vídeo, estou eu aqui com a mini Margarida, né? Quero falar sobre como foi o casamento, então nada mais justo do que falar com essa florzinha aqui na minha cabeça, no meu cabelo. Acho que hoje é quinta, segunda, terça, quarta. Segunda, terça, quarta, quinta. Então já faz são 5 dias o meu casamento e a flor ainda tá intacta. Essa flor foi da decoração. Então, eu quero falar assim, basicamente, quero fazer um vídeo rápido falando como foi o meu casamento, né? Porque eu casei no civil há 4 meses atrás, mas não tinha conseguido casar na igreja, porque quem já casou ou tá tentando casar na igreja sabe que, mesmo se você buscar um casamento simples, tem um custo, né, que é o custo da taxa, e muitas vezes, na maioria das vezes você não quer gastar nada, né, você não quer fazer festa, você não quer fazer nada, você só quer o sacramento, mas mesmo assim é caro. Aqui ainda foi mais barato do que em vários lugares, que eu já vi pessoas dizendo que era muito mais caro. Então, quando eu casei no civil, eu fui pesquisar e disseram que era 600, então não deu para mim casar, só que foi muito complicado para mim por ser católica, então a taxa da igreja foi R$ 400. Só que eu queria um casamento extremamente simples. E mesmo querendo um casamento extremamente simples, muitas vezes só a taxa impede você de casar, sabe? Porque muitas vezes você não quer nada. Então, eu quero falar aqui, gente, que é possível casar, sendo que eu sei que, infelizmente, as taxas são bem caras, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem casar por conta das taxas. Muitas vezes elas não querem festa, elas não querem vestido, como eu também eu não quis nada disso. Mas isso não impede que não vai ser caro. Então, como é que eu fiz? No meu caso, graças a Deus, eu ganhei as coisas das pessoas. Então, a gente, né, meu marido, pagamos R$ 400 de taxa da igreja, R$ 70 de certidão de batismo, 70 dele, 70 do meu, isso é obrigatório, tá? Então, a taxa vai variar. Meu vestido foi um vestido simples, que custou menos de R$ 100, e minha mãe me presenteou com ele. Então, o meu buquê, eu escolhi um buquê, né, que eu ia comprar umas flores, fui na floricultura. Gente, flor é um absurdo, mas graças a Deus, eu escolhi meu irmão e a noiva dele, né, minha cunhada, para serem meus padrinhos, e meu irmão fez o buquê, então eu não precisei pagar nada de decoração, eu não decorei a igreja, quero deixar isso bem claro. Então, o buquê meu irmão me presenteou. Ele comprou as flores e ele mesmo fez, né? Ele já fez 2 buquês, o meu foi o terceiro. E ficou lindo, lindo, lindo. Então, eu não precisei pagar nada com buquê. E a decoração da mesa lá na casa do meu irmão, também foi ele que fez, né? Da festa. Lembrando aqui, gente, quando você paga a igreja, né? A taxa da igreja, você só tá pagando a cerimônia, a celebração, né? O padre para celebrar. Só que não tá incluso nada. Então, não ia ter coral, porque eu não tinha condição, eu só queria gente, eu não queria algo grandioso. Eu queria Jesus ali presente, eu queria algo simples. Eu não tinha dinheiro para estar fazendo isso, sabe? Eu não estava casando para me exibir. Eu queria apenas por eu ser católica. E eu falei que eu não ia ter, né? Eu não ia gastar com isso, porque era R$ 100 a mais, então eu já estava gastando 540 só com a taxa e as certidões de batismo. Então, minha madrinha, né, a noiva do meu irmão, ela me presenteou com coral. Uma coisa que eu acho assim errado, vou deixar aqui claro, é a igreja não dar o coral, sabe? Você paga a taxa, mas você não tem direito a nada, você não ganha o coral, os leitores também não. Então, meu irmão falou com as pessoas lá e conseguiu pessoas para ler, que tava bem difícil, eu tava quebrando a cabeça para ver quem é que ia ler as leituras. Aí, então essas coisas aí eu ganhei, que são coisas que custam dinheiro, sabe? Tipo, até buquê é uma coisa bem cara, né? Eu fui lá e vi o preço dessas coisas. O bolo também é algo caríssimo. A minha sogra presenteou com o bolo, então não precisamos pagar nada. E a outra coisa que também é um rio de dinheiro é fotografia, são as fotos. Então, gente, eu vou dar aqui uma dica para quem quer casar e não quer, não tem condições, assim como a gente.
é você arrumar alguém, sabe, do que você convidou, assim, para fazer. Primeiramente, né, meu casamento foi extremamente simples e pequeno. Apenas para. A gente convidou acho que menos de 20 pessoas, mas compareceram 15. Então acho que seriam as 19, compareceram 15. E selecionei apenas as pessoas que de fato tinham alguma proximidade, conexão real comigo. Então foi assim que a gente fez. A gente não quis sair convidando pessoas que não tinham nada a ver. Convidamos realmente pessoas que tinham conexão. Então, uma coisa que a gente fez em fotografia, tanto no civil quanto na igreja. Quando a gente foi casar no civil, eu tentei chamar um fotógrafo. E quando eu fui perguntar, o meu casamento no civil durou 1 minuto e 30 segundos. O fotógrafo disse que era R$ 300. Gente, eu não sou rica, eu não aceitei. Então a gente teve a ideia, eu falei com meu irmão e meu marido falou com a irmã dele e os dois fizeram. Um fez foto e o outro fez vídeos. Ficaram perfeitos. Agora, novamente, falei, meu marido falou com a irmã dele e ela fez fotos. E quando chegou na hora do casamento, eu pedi para o marido dela também fazer vídeos. Então, os dois ficaram responsáveis pelas fotos e vídeos. Pelas fotos e vídeos. E ficaram perfeitos. Gente, perfeito? Imagina. Porque muitas vezes só a parte da fotografia é muito cara. Então, se você tiver alguém que possa fazer isso, alguém que você possa chegar e pedir para fazer as fotos, vai te ajudar muito. Você não vai precisar pagar nada para essa pessoa, né? Eu acho que ela não vai cobrar nada para você, né? Porque então, gente, meu casamento foi um casamento assim comunitário, né? Assim, comunitário, eu tô falando da família, a família se doou. Cada um doou uma coisa pra gente. E o jantar foi a mesma coisa. A minha cunhada deu a ideia de cada pessoa dar um prato. Então a gente não pedimos presente para ninguém, a gente não queria presente. Então cada pessoa foi dando um prato. Minha mãe deu a lasanha, minha cunhada deu a sobremesa, minha sogra deu o bolo e a lasanha, minha mãe deu a carne, a lasanha a gente deu o material. Então pedimos para outra pessoa outra coisa. Então foi aquele gesto de amor. Cada pessoa foi dando uma coisa e no final se formou, sabe? É claro que você acaba gastando sim, né? Teve algumas coisas que a gente precisou comprar, mas imagina se a gente tivesse que ter feito aquilo tudo sozinha. Fotos, o bolo, lasanha, né, as coisas todas do jantar, o buquê. Gente, eu fui ver um buquê que só vinha 3 flores, era R$ 75. Imagina se fosse o buquê que o meu irmão me deu. Aquele buquê ia ser uns R$ 200. E eu não paguei nada. Então só tenho a agradecer o amor que cada pessoa dedicou, né, a mim e ao meu esposo. Foram, assim, não tenho nem palavras para agradecer. Foi, assim, muito mais lindo do que eu imaginava. Então, é claro que mesmo sendo um casamento simples, você vai gastar. Não tem essa, porque. E muitas vezes você possa até gastar mais do que eu, porque como eu moro aqui no interior, a taxa do casamento foi R$ 400. A taxa depende do horário, tá? Até as 5 da tarde eram R$ 400 em qualquer igreja católica. Depois das 5, né, às 6 horas, eram 600. Então eu fiz 5 da tarde por conta da taxa. Mas para mim esse horário estava ótimo. Então eu penso assim, que se você conseguir, né, claro que lembrando aqui, eu não saí pedindo às pessoas, olha, me dá isso, me dá aquilo. Eu não pedi nada a ninguém. As pessoas vieram para mim, meu irmão chegou para mim e disse, eu vou te dar o buquê. A única pessoa que eu pedi algo foi minha mãe. Mãe, me dá meu vestido? E ela fez, tá, eu te dou. Foi menos de R$ 100. Tipo, eu não pedi pra minha cunhada pagar o coral. Então foi tudo assim, espontâneo. As pessoas as pessoas chegaram e disseram, eu vou te dar isso. A única pessoa que a gente pediu de fato foi o bolo, o vestido. E a gente perguntou se a minha cunhada podia fazer as fotos. E ficaram perfeitas. Então é isso que eu quero dizer. Sabe que se você conseguir, porque tem pessoas que querem casar, mas não tem condição. Então se você conseguir pessoas para fazer as fotos, talvez alguém, né, algum parente que saiba fazer o buquê, fica até mais barato, porque quando você compra o buquê já pronto, é muito mais caro, tá? Eu quero trazer essa dica. Gente, comprar o buquê pronto é muito mais caro do que você fazer ele, tá? O kit com 20 rosas custava R$ 60. Um buquê apenas com 3 rosas custava 75. Então coloca aí. Então a dica que eu trago aqui para você, para quem quer casar e não tem dinheiro, assim como a gente não tinha, é muito mais fácil você
comprar as flores separadamente para você montar seu próprio buquê ou pedir para alguém que saiba montar. Então, quando eu pensei em casal, eu pensei logo, não vou comprar buquê, eu vou pedir pro meu irmão montar, porque eu sabia o quanto era caro. Meu irmão já tinha me dito o absurdo que era comprar um buquê pronto. E pedindo pro meu irmão fazer, teve significado. Eu nunca vou esquecer quem fez o meu buquê. Meu irmão, sabe? O meu padrinho, aquele que eu escolhi para ser meu padrinho. Não só um custo assim pra gente, né? Primeiro que quando a gente ia pagar, só que o meu irmão optou por nos presentear, por me presentear com ele, se tornou assim uma coisa que sempre que eu olhar para minha foto eu vou lembrar. Esse vestido foi minha mãe que me deu. O terço que eu usei minha mãe me deu. O buquê foi meu irmão que deu, entende? É como se cada coisa tivesse um significado. Cada coisa que tá ali tem um significado. Então quando a gente e o bom assim do meu casamento é ver que as pessoas elas quiseram, sabe? Cada uma botar um pouquinho de amor ali. Então se você conseguir pessoas para fazer uma coisa, sabe? Ah, a decoração. Você conseguiu um lugar para ir. Outra coisa, a gente não precisou escolher precisa alugar um lugar. A gente não precisou alugar nada, né? Meu irmão cedeu a casa dele, fez a decoração ali. Então, se você conseguir pessoas assim para te ajudar. E outro ponto também importante é que, como a gente não pediu presente, as pessoas nos doaram isso como um presente. Meu irmão me doou o buquê como um presente. Minha cunhada, outra coisa, minha cunhada me perguntou qual a roupa ela deveria usar. E eu não escolhi. Eu falei para ela, fica à vontade, usa a roupa que você quiser. Então, por eu não ter pedido presente, nem escolhido roupa para ela, né, ter feito ela gastar com roupa, ela simplesmente me presenteou com o coral. Então, quando você não pede presente, eu não estou dizendo que, sim, gente, é porque às vezes você está precisando, você está casando e você precisa montar a sua casa, mas como eu não pedi nada, as pessoas vieram até mim me perguntar, poxa, teve uma que chegou para mim e perguntou, como é que eu posso ajudar com o quê no jantar? Eu quero ajudar no jantar. Então eu falei, olha, então você pode trazer tal coisa, eu não pedi nada, não pedi presente. Então, como eu não tinha pedido presente, a pessoa veio se disponibilizar e me perguntar o que eu precisava. Então, isso fez a gente poupar muito dinheiro, porque mesmo um casamento extremamente simples, é claro que a gente quer ter fotos, a gente quer usar um buquezinho, isso custa dinheiro, gente, é muito caro. Então, tô trazendo dicas aqui para vocês economizarem, tá? Então, no buquê, procura comprar o buquê sem estar pronto, compra as flores e pede para alguém montar o teu buquê, ou até você mesmo. Então, gente, o vídeo deu uma cortada porque o celular tá sem memória. Como eu tava falando, fica muito... Essas foram as dicas, assim, de economia que a gente acabou usando, né? Escolhendo o horário, o horário que era mais barato, comprar as flores individuais. A gente ia fazer isso, mas eu acabei ganhando do meu irmão. Então, essa dica, ela vale muito. Pode acreditar. Comprar as flores individuais, em vez de comprar o buquê pronto na floricultura, fica muito mais barato. Não ter escolhido presente nenhum fez com que as pessoas viessem até a gente perguntar se a gente precisava de algo pro jantar. Então, ajudou muito. O jantar, praticamente, as pessoas trouxeram cada um o seu prato, né? Então, ajudou bastante. E também na questão da fotografia. Se você tiver alguém que possa tirar as fotos, né? Algum convidado seu que você convidou, que você sabe que gosta de tirar fotos, pede pra essa pessoa tirar as fotos. E as fotos ficaram perfeitas, gente, sério, parecem fotos tiradas por fotógrafos profissionais. Eu amei as fotos. Então isso vai economizar um dinheiro muito grande, viu? Eu não cheguei a perguntar quanto seria as fotos para a igreja, mas só para o casamento no civil de 1 minuto e 30 segundos as fotos iriam custar R$300. E isso é um absurdo, eu não tinha esse dinheiro para pagar, então eu nem quis saber quanto custaria essas fotos. Eu já pedi pro meu marido conversar com a irmã dele, ela aceitou tirar as fotos, então as fotos ficaram perfeitas, a gente não precisou pagar nada. Você só vai precisar pagar se você quiser fazer a revelação dessas fotos para criar um álbum, né? Então essas foram as dicas assim que a gente usou e que... É claro que a gente acabou gastando sim, porque só de casamento, da taxa e dos papéis foram quase R$600, foram 540, mas já diminuiu bastante
né? Então eu queria trazer aqui as diquinhas que a gente usou. Também a gente optou por um casamento simples e com poucas pessoas, então isso também já ajudou muito. Então espero que de alguma forma ajude quem tá querendo casar. Muita luz, muita paz. Beijão, bye.